Finalmente chegamos ao último tópico do sistema nervoso central, que são os medicamentos antidepressivos. Beleza? Vamos lá. Os antidepressivos, pessoal, na medicina veterinária, eles são muito utilizados para animais que têm alterações comportamentais graves e que levam a um sofrimento importante desses animais, tá? Então, aquele animal que tem muito medo de fogos, que é muito ansioso, que fica fazendo um movimento repetitivo, não para de se lamber, fica girando no próprio eixo, animais que estão mal mesmo, tá? O que a gente usa. Em algumas situações, a gente usa também para controle da dor, eles podem auxiliar a gente como analgésicos, tá? No controle da dor. Então, pessoal, os sinais de depressão na medicina veterinária, como eu falei para vocês, são giros, tá? Seguir a cauda, animal que não para de fazer isso a todo instante, perseguir luz, arranhar chão sem ter nada no chão, tá? Uma coisa é aquele cachorro que para em algum momento para cavucar o chão como se estivesse afofando o chão. Outra coisa é aquele animal que constantemente tá cavucando o chão, tá? Sem ter nada, sem ter um motivo. Atacar de graça a vassoura que está encostada na parede, ou atacar de graça um travesseiro, tá? Marchar em círculo, ficar andando em círculo na casa, não parar com esse movimento, ficar parado olhando para um lugar só. Eu sei que tem gato que para e fica olhando para o nada, que a gente brinca que é espírito, tal, não sei o que ele está vendo, mas é diferente, tá? É aquele animal que fica alheio ao ambiente por completo, tá bom? E situações de automutilação, aquele animal que ataca a pata, ataca a cauda, se mutila, se machuca, arranca pedaço do próprio corpo mesmo. Tá? Esse transtorno pode acontecer por N motivos, tá? Desde simplesmente solidão, por se sentir sozinho, até por descompensações mais graves, desequilíbrios mais graves dos neurotransmissores centrais, tá? Então, a depressão, a origem do problema é o sistema límbico, tá? Que está relacionado com as emoções, associado à desordem dos neurotransmissores excitatórios. Então, se eu tenho uma falha no excitatório, o inibitório fica em vantagem, então acaba tendo esses sinais de depressão, certo? Maravilha. Então, quem são os antidepressivos? Os medicamentos que a gente pode utilizar, então, são os inibidores da monoaminoxidase. Para quem não lembra, a monoaminoxidase é uma enzima que degrada os neurotransmissores, né, a noradrenalina e a serotonina. A gente tem os tricíclicos, que tem 3 cadeias de carbono, por isso chamam tricíclicos, e os inibidores de recaptação de serotonina. Esses aqui são os que a gente menos usa na veterinária, tá? São menos comuns, esses aqui são mais usados na medicina humana, mas os que a gente mais usa estão aqui, ó, inibidor da monoaminoxidase e os tricíclicos. Qual que é o objetivo quando a gente usa esses medicamentos? A gente quer aumentar a concentração dos neurotransmissores, tá? Então, a gente quer que aumente a concentração de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica, que é isso que vai fazer com que o quadro desapareça ou minimize bastante, tá? E que haja também com isso um controle da dor, principalmente para a ação serotoninérgica. Então, os inibidores da MAO, da monoaminoxidase, a gente tem a seleginina, que é o mais utilizado na medicina veterinária, então ele inibe a monoaminoxidase. O problema dele é que ele demora muito para começar a ter o efeito terapêutico, tá? Então o proprietário muitas vezes acaba desistindo e não deve, tá? Ele começa a ter efeito com 4 a 8 semanas, então o proprietário deve fazer pelo menos 2 meses para daí falar que de fato não está tendo efeito, tá? Um cuidado importante que a gente precisa ter é animal que faz uso contínuo ou esporádico do amitraz, por qualquer via que seja. Por quê? Porque o amitraz ele também é um inibidor da monoaminoxidase, então vai fazer com que haja uma intensificação desses efeitos que vão levar aos efeitos adversos, tá? Que são raros comumente. Então, quando a gente associa com o amitraz, os efeitos que a gente vai ter vão ser diarreia, hipertermia, ataxia, agitação, tremor, convulsão, podendo o paciente chegar ao coma e, obviamente, à morte. Tá? Então, a seleginina é comum, mas não deve ser utilizada em paciente que usa o amitraz. Tá? Quando a gente fala nos tricíclicos, a gente tem a amitriptilina, que é o principal, que a gente usa também para auxílio no controle da dor de paciente com dor crônica ou dor oncológica, que são dores bem intensas,
tá? Ele faz o bloqueio da recaptação desses mesmos neurotransmissores, então, consequentemente, há um acúmulo, tá? E aí a amitriptilina é denominada como um estimulante do humor. Ela vai fazer com que esse paciente tenha uma melhora desse humor, consequentemente, seja mais fácil sair desse quadro depressivo. Efeitos adversos são taquicardia, boca seca e constipação. É óbvio, pessoal, que assim como para os humanos, a depressão é um quadro importante, que não é só o tratamento medicamentoso que vai resolver, tá? A gente precisa fazer atividades ou ações que façam com que esse animal se sinta mais feliz de fato, certo? Então é um quadro bem delicado, muita gente ainda não valoriza essa situação, mas isso pode sim acontecer com esses animais, certo? Então, pessoal, esse foi o sistema nervoso central. É muita coisa, eu sei. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir estudar e fazer um bom proveito disso tudo, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais!